Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o DCC 057, Arquitetura de Computadores. Vamos para a questão 2 da prova anterior. Quando uma aplicação é paralelizada, o speedup ideal é igual ao número de processadores utilizados em sua execução, chamado speedup linear. O speedup é limitado por dois fatores: percentual de uma aplicação que pode ser paralelizada e custo de comunicação. A lei de Underhill leva em consideração apenas o primeiro fator. Ignorando o aspecto de comunicação, qual a aceleração com N processadores se 80% da aplicação pode ser paralelizada? E B, qual a aceleração para esta mesma aplicação se usarmos 8 processadores? E para cada processador adicionado, considerarmos um overhead de comunicação igual a 0,5% do tempo original de computação. Bom, então aqui é basicamente a aplicação da letra A da lei de Underhill. O que a gente vai ver aqui é que o speedup máximo, o ganho máximo de aceleração que você consegue, o ganho máximo de desempenho que você consegue na sua aplicação, ele é limitado à fração da parte, daquilo, do código, que você consegue paralelizar. Você não consegue paralelizar 100% do código. Você só vai conseguir paralelizar uma fração do seu código. No caso dessa questão, 80% do seu código. Os outros 20%, eles vão continuar sendo executados de maneira sequencial. Então, não adianta você botar 10, 20, 100, 1000, 1 milhão de processadores. O tempo máximo, o ganho máximo de desempenho que você vai ter, vai estar limitado a essa fração que é paralelizada. Então, a lei de Underhill, ele captura isso de maneira correta. Então, o speedup máximo para N nós, vamos botar aqui, speedup máximo para N nós, seria, pela lei de Underhill, seria 1 dividido pela fração daquilo que você pode paralelizar, dividido pela quantidade de processadores que você tem. Então, você está pegando os seus dados, por exemplo, está dividindo esses dados igualmente pelos processadores, numa fase que é paralelizada, aí você consegue reduzir aquele seu tempo de execução de maneira integral, no que é paralelizado, mas você tem uma parte que não consegue ser paralelizada. Então, essa fração não adianta, você não vai conseguir paralelizar. Se você tem essa fração como 80%, o que acontece? Você vai ter aqui 0,8, 80% que você consegue paralelizar integralmente, mas você vai ter 20% que nunca vão ser paralelizados. Então, não adianta você colocar um número infinito de processadores, vamos imaginar o limite com n tendendo a infinito. Então, se n tender a infinito, esse cara aqui zera, mas você teria um speedup máximo, uma aceleração máxima de 5. Então, não adianta você botar uma quantidade maior do que 5 processadores, porque o seu speedup está limitado a 5. Aliás, na verdade, vamos tentar fazer aqui para valores diferentes, só para vocês poderem entender, e a gente poder ilustrar esses valores. O que acontece aqui? Se eu tiver um speedup, se eu tiver 2 processadores, vamos calcular aqui, pegar uma calculadora aqui e calcular. Então, vamos imaginar que n igual a 2. Então, se eu tiver 2 processadores, eu teria aqui um speedup máximo de 0,4, que é 0,8 dividido por 2, mais 0,2. Então, 4 mais 2, 0,6. Então, 1 dividido por 0,6 dá aproximadamente aqui... Deixa eu ver a calculadora aqui. Só um momentinho que não está na calculadora aqui no meu celular. Acho que deve dar 1,7. Deixa eu ver aqui. Zerar aqui. 1 dividido por 0,6.
Tá? SPIDAP de uma dízima aqui, né? 1,67 aproximadamente. Se o N for igual a 4, o que vai acontecer? Meu SPIDAP máximo, o máximo que eu consigo ganhar de desempenho, vai ser 0,8 dividido por 4, mais 0,2. Então, daria 1 sobre... Aqui dá 0,2 com 0,2, 0,4, que daria 1 dividido por 0,4, 2,5. Se o N for igual a 8, o que vai acontecer? Meu SPIDAP máximo vai ser... Bom, aqui vai dar 0,3. 1 dividido por 0,3 daria 3,3. E se o N tender para infinito, meu SPIDAP máximo vai ser quanto? 1 dividido por 0,2, que dá 5. Então, o máximo que eu consigo de ganho de desempenho seria 5 vezes, mesmo que eu usasse infinitos processadores. Então, eu tenho um ganho máximo de desempenho limitado por conta de você não ter o seu código integralmente paralelizado. Isso aqui é até parecido, né, quando a gente apresentou a lei de Underhill lá na graduação, em organização de computadores, e a gente viu em organização um exemplo até que era parecido com esse aqui. Né? Bom, aí na B, ele está falando o seguinte, olha, tem um outro aspecto aqui também que a gente está negligenciando quando a gente trabalha com computação paralela. Porque vamos imaginar que, ao dividir os dados entre os meus processadores, eu tenho que ter uma comunicação entre eles, para que essa computação possa ser feita. Essa comunicação ela não está sendo considerada na lei de Underhill. E ela gera um overhead, porque você tem um tempo, né, de fazer a comunicação, que se você estivesse executando o código integralmente sequencial, ele não existiria, porque você não teria que se comunicar com ninguém. Mas se você divide dados entre processadores, para que essa computação seja feita, às vezes esses caras têm que conversar. E essa conversa é um custo a mais que não está sendo considerado. Então, se esse custo a mais for de 0,5%, né, em termos de comunicação, né, custo de comunicação, acho que foi 0,5% que ele colocou, não foi? 0,5%, e se a gente estiver usando 8 processadores, qual seria o meu SPIDAP máximo? Então, vamos refazer aqui a lei de Underhill, porque a lei de Underhill não está levando em consideração isso. Então, meu SPIDAP máximo para N processadores, né, seria aquela fórmula que eu tinha colocado, né, a fração do que é paralelizado dividido por número de processadores, mais o que não é paralelizado, 1 menos F. E aqui a gente vai adicionar mais um custo. Que custo é esse? É o custo da comunicação. Ora, quando eu tenho 2 processadores, a gente pode estar imaginando que a gente vai fazer um par de comunicação. Né? Então, a gente teria esse custo de comunicação, ele sendo aplicado para N-1 processadores. Né? Porque, enfim, a gente está trabalhando com par. Né? Então, se eu tiver 2 caras, esse cara só aparece uma vez. Se eu tiver 4 caras, esse cara vai aparecer 1, 2, 3, 4 vezes. Aliás, aqui eu falei certo, né? Deixa eu ver aqui. Tem esses caras aqui também, né? Que a gente tem que se comunicar. Bom, e aqui também, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comunicações. Será que isso aqui está certo? Não. Eu que estou falando besteira aqui, pessoal, porque de fato a gente poderia ter pares de comunicação, mas olha só como está anunciado. A gente adiciona um overhead a cada processador adicionado de 0,5%. Tá? Então aqui está certo. Né? Então a cada processador adicionado a gente vai ter esse overhead de 0,5%. Eu já estava fazendo aqui uma comunicação
e que teria que ser realmente uma outra fórmula, né? Então, desculpem aqui, né? No enunciado está mais simples, né? Que eu já estava querendo complicar as coisas. Eu já estava achando que estava errado, mas aqui está certo, né? Então, pela fórmulazinha que ele colocou, né? Para cada processador adicionado, você tem um overhead de 0,5%. Então, nesse cenário aqui para 8 processadores, como é que seria o nosso speedup? A gente continuaria tendo lá 80% do código paralelizado, né? Bom, dividido por 8. Aqui a gente teria 20% do código que não podem ser paralelizados. Aí a gente teria aquele overhead de 0,5% se aplicando para 7 processadores, né? Que foram os 7 processadores que foram adicionados. Aí aqui, bom, esse pedacinho da conta a gente já tinha feito, né? Que vai dar 0,3. Só que esse cara aqui, ele vai acabar impactando o nosso overhead. Vamos botar aqui 0,005 vezes 7, 0,035 mais 0,3. Fiz aqui de errado, eu fiz a operação errada aqui. Então, 1 dividido por 0,3 0,05 vezes 7 0,1. Dá mais ou menos 2. Bom, vou botar 99 aqui, né? Vai dar uma aproximada. Então, a gente observa que essa comunicação, ela acaba fazendo com que o speedup caia de maneira drástica, né? Ela impacta de maneira, bom, vou falar drástica, né? Porque parece que é uma queda gigantesca, né? Mas de qualquer maneira caiu lá de 3,3 para 2,99. Acabou impactando aí o nosso desempenho. Aqui o overhead, ele botou um overhead muito pequenininho, né? De 0,5%, né? Mas às vezes esse overhead aqui acaba sendo maior e aí impacta ainda mais. Mas de qualquer maneira, pela lei de Underhill, o nosso speedup máximo com um número muito grande de processadores estaria limitado, né, à fração do nosso código que é paralelizável. Então seria basicamente essa aí ou seriam essas as respostas para essa questão. Então até uma próxima, nos vemos.